Olá, meu nome é Alicia Dutra de Oliveira Moreira, matrícula 2017-10-1884, e este vídeo vai trazer um pouco sobre a imunidade mediada por células e a imunidade humoral, como método de avaliação teórica da disciplina de imunologia, lecionada pelo professor Leonardo Trivelin. Bom, a gente sabe que a imunidade adaptativa ela é mais específica e ela necessita de linfócitos, o T e o B. E ela é dada através do reconhecimento antigênico. Para isso, são necessários receptores. No linfócito T, o receptor é o TCR e no B, o receptor é o BCR. Na resposta imune mediada por células, quem irá atuar são os linfócitos T. Eles serão guiados por antígenos que estão em micro-organismos fagocitados pelos macrófagos ou em micro-organismos intracelulares que estão se replicando no interior da célula infectada. Bom, como eu já disse antes, nos linfócitos T, o receptor é o TCR. Ele irá reconhecer o antígeno que está na molécula de MHC presente na APC, célula apresentadora de antígeno. E esse TCR só é ativado se estiver presente a molécula acessória CD3 e a cadeia zeta. Bom, nós temos nessa imunidade atuando dois tipos de células T. As CD4+, que são as T helper, e as T CD8+, que são as citotóxicas. As CD4+, elas irão reconhecer antígenos apresentados pela molécula de MHC de classe 2. Já os CD8+, irão reconhecer antígenos presentes na molécula MHC de classe 1. Existem dois tipos de T-helper, de TCD4, que são os T-helper tipo 1 e os T-helper tipo 2. E na resposta mediada por células, nós teremos a ação do T-helper tipo 1. Bom, aqui nós temos então as etapas da resposta das células T. A primeira coisa que acontece é o reconhecimento do antígeno e dos coestimuladores mais as moléculas de adesão. Aqui, reconhecimento do antígeno. Temos aqui, então, as moléculas de adesão, que é a PDL1 e 2, que irão se ligar a PD1. E a ICAM, que é uma integrina, que vai se ligar a LFA1. A B7-1 e B7-2 são moléculas coestimuladoras. Elas irão se ligar a CD28 presente nos T-helper. O primeiro reconhecimento ocorre no órgão linfóide e depois no linfonodo. E o segundo reconhecimento ele ocorre no órgão que foi infectado. Na segunda etapa, nós temos a ativação, que ela é responsável por dois sinais. O primeiro sinal da ativação é a ligação do TCR ao MHC, que vai estimular a CD3 e a cadeia zeta, que eu já disse anteriormente. Vai mandar um sinal químico para o interior da célula e vai haver a liberação de citocinas, que irão ativar mais células TCD4 e células T efetoras. Já o segundo sinal, os coestimuladores irão liberar citocinas para ativar células T efetoras. Na terceira etapa, então, nós temos a expansão clonal, que é a proliferação, e a diferenciação dessas células. Haverá, então, a secreção de citocina IL-2, que vai promover a proliferação e diferenciação dos linfócitos, e essa diferenciação vai ocorrer dependendo do tipo de antígeno que foi capturado e apresentado. Os antígenos que são intracelulares estimulam a produção de T-helper tipo 1. Já os T-helper tipo 2, eles vão estar mais envolvidos na inflamação e na produção de anticorpos pelos linfócitos B, que nós iremos falar lá na imunidade humoral, tá? E então, depois de se diferenciar, as células T efetoras, elas vão então para a corrente sanguínea, migram para o local da infecção e no tecido periférico, então, vai haver o reconhecimento desses antígenos. O que acontece? TCD4 vai liberar interferon gama para ativação de macrófagos,
para poder destruir células que estão infectadas ou até mesmo acontecer a digestão dos antígenos que estão na vesícula desse macrófago. E o TCD8, ele vai causar apoptose pelas células alvos das células T efetoras. Então, resumindo, foi ativado, foi para o sítio de infecção, correto, reconheceu o antígeno, produziu citocinas, ativou a resposta, ou começa a entrar em apoptose. Então, a erradicação desses patógenos intracelulares, eles se dão da seguinte forma: pelo TCD4, que ocorre o quê? A ativação da fagocitose para destruir indivíduos que estão dentro da própria vesícula fagocítica. Então, libera citocinas, ativa o processo inflamatório, a quimiotaxia e diapedese. E, a partir das células TCD8+, acontece, então, a produção de citocinas para poder iniciar o processo de apoptose da célula infectada. Com isso, nós temos, então, as funções efetoras dos linfócitos T. O CD4, ele vai ser responsável pela digestão e pela fagocitose, e o T citotóxico responsável pela apoptose da célula-alvo. Isso ocorre de duas formas: a partir de killing celular mediados por perfonina e granzima. Elas são liberadas pela célula T efetora, vai liberar essas substâncias. O endossomo da célula que é alvo vai receber, vai liberar então essas moléculas no citosol, ativando caspases para poder então ocorrer a apoptose dessa célula. Ou killing celular mediado por Faz e Faz-L. O Faz-L da célula T efetora interage com o Faz da célula-alvo e ocorre, então, a apoptose da célula-alvo. Já na imunidade humoral, nós temos a produção, então, de anticorpos e a função de neutralizar e eliminar micro-organismos extracelulares e toxinas. Isso é feito a partir dos linfócitos B. Essa imunidade ela é mais importante porque ela responde a diversos tipos de antígeno. O linfócito B ele vai reconhecer qualquer classe de antígenos, os T independentes. Temos aqui, então, o BCR, e ele está associado a uma molécula invariável, denominada de IG. Esse BCR é um anticorpo, né, na verdade. E esse BCR ele tem duas porções, a porção FC e a porção FAB. A porção FAB que vai interagir com o antígeno e a porção FC vai ficar liberada. Então, acontece a partir dessa interação, manda uma sinalização para o interior da célula e ocorre uma cascata de sinalização, né? Como ocorre, então, a ativação desse linfócito B? Para que isso ocorra, é necessário uma ligação cruzada. O que é uma ligação cruzada? São dois BCRs na membrana de uma mesma célula, reconhecendo um mesmo antígeno. E para isso, o antígeno ele tem que ser multivalente, né? Então, reconhece que, como está na figura, faz uma cascata de sinalização, manda para o interior da célula. Se isso não ocorrer, a célula B, ela expressa receptores do sistema complemento, que são o CR2 e o CD21. Para que é necessário esses receptores? Caso o antígeno não seja multivalente e não ocorra essa apresentação cruzada, esses receptores eles irão facilitar, ajudar, potencializar essa sinalização. É como se fosse um segundo anticorpo. E como esses linfócitos B eles se desenvolvem? Os eventos principais no desenvolvimento são o seguinte: o rearranjo da expressão dos genes da molécula invariável, que são chamados de VDJ, a seleção e a proliferação dessas células B. Bom, a gente sabe que o linfócito B ele tem origem na medula óssea. E na medula óssea ocorrem as seguintes etapas que eu irei falar agora. Uma célula-tronco ela vai se diferenciar em prolinfócito B. Esse prolinfócito B, então, se transforma em pré-linfócito B grande. Aqui ocorre a primeira recombinação VDJ. Vai passar a expressar pré-receptores BCR,
sendo uma fase crucial, porque se esse rearranjo ocorre errado, vai ocorrer uma falha, então, na expressão desses receptores, e a célula não continua o desenvolvimento. Depois ocorre uma maturação mais específica, de pré-linfócito B grande passa pré-linfócito B pequeno, vai internalizar esses pré-receptores, e de pré-linfócito B pequeno, a célula passa a ser uma célula B imatura. Aí aqui agora a gente tem uma célula capaz de fazer reconhecimento gênico, antigênico, porque tem o BCR. Essa fase é muito importante porque é nela que ocorre a seleção negativa. O que é a seleção negativa? Nessa fase, o linfócito B imaturo, ele é capaz de reconhecer antígenos próprios, do próprio corpo, e é de forma muito forte. Então, tem uma capacidade de sofrer uma edição gênica. Então, é capaz de ocorrer uma deleção para que essa célula não reconheça mais antígenos próprios, né? Ocorreu isso, passou pelo esse processo seletivo, tem a capacidade de reconhecer antígenos que não são próprios. Essa célula passa agora a ser uma célula B madura, né? Que ela vai agora para o baço e depois para os órgãos linfóides periféricos. Essa célula B madura, ela passa por um splice, um processamento, também é uma etapa muito importante. Ela passa por esse processamento alternativo do VDJ e passa a ser, então, uma célula B madura. O que esse splice vai proporcionar? A apresentação de IgM e IgD. O IgM por causa da cadeia Mi e o IgD por causa da cadeia delta. Dois tipos de linfócitos B, então, a gente tem. Os B1 de origem fetal e os B2 de origem pós-nascimento. Aqui a gente passa, então, para as fases da resposta humoral. A gente vai ter, então, linfócitos B virgem expressando IgM e IgD nos linfonodos, perdão. Toda vez que eles reconhecerem um antígeno, vai haver uma ativação. Depois dessa ativação, vai haver a maturação da afinidade, denominado troca de classe. O que é essa troca de classe? Essa troca de classe vai ser mediada por um linfócito T helper tipo 2. O que acontece? A parte CD40 ligante da célula T vai interagir com a CD40 de uma célula B. Fez essa interação, a célula T do tipo 2 vai começar agora a liberar citocinas, que serão captadas pela célula B, vai internalizar, mandar essa informação, e agora a célula B ela vai saber que ela vai parar de produzir IgM para poder produzir um anticorpo mais específico para aquele tipo de antígeno. E então se proliferar e se diferenciar, certo? Quando a gente sabe que a gente neutralizou um agente invasor, a gente forma então uma estrutura chamada de complexo antígeno-anticorpo. Nesses anticorpos que foram neutralizados, como eu já disse, a porção FC ela fica livre. E quando a gente sabe que essa resposta humoral está sendo eficaz? Essa porção livre FC, ela tem uma fosfatase chamada CHIP, e a CHIP ela vai converter PIP3 em PIP2 no complexo receptor da célula B, bloqueando essa sinalização que eu demonstrei agora. Então, essa sinalização vai indicar que o processo inflamatório ele está sendo resolvido, então a gente pode parar de produzir o anticorpo e a gente regula, então, a nossa resposta imune humoral. Então, as funções efetoras dos anticorpos são, basicamente, neutralização de micro-organismos e toxinas, a opsonização e a fagocitose. Opsonização é o quê? O processo de marcação e revestimento dos micro-organismos e toxinas pelos anticorpos. Quando isso ocorre, a porção FC que está livre do anticorpo interage então com a porção FC de células fagocíticas, recrutando então células que irão fagocitar esses micro-organismos extracelulares. E por fim a gente tem a ativação do sistema complemento. Muito obrigada!